Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dignare me laudare te Virgo sacrata, dammi che virtute contra vos testus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A aula é dividida em duas partes, né? A virgindade perpétua de Nossa Senhora e os irmãos de Jesus. Nós vimos a primeira parte e hoje estudaremos, então, os alegados aí, irmãos de Jesus, que são citados nos evangelhos. Então, aqui o roteiro que seguiremos hoje, então, os irmãos, o trecho do evangelho, né, que diz, falando de Nosso Senhor, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão. Aí uma objeção, né, sobre a prima de Nossa Senhora, Santa Isabel. Depois, junto à cruz, filho de Alfeu de Cleofas. Depois falaremos sobre as irmãs de Jesus. E então, algumas considerações finais. Muito bem, então, os evangelhos citam, nomeiam esses que são lá, de fato, colocados como irmãos de Jesus. Então está lá, por exemplo, aqui em São Marcos. Não é este o oficial, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Então esse aqui é o trecho do Evangelho que os protestantes utilizam para afirmar, está vendo? Cristo tinha irmãos. Portanto, Nossa Senhora teve outros filhos. E a gente vai, então, estudar um pouco sobre isso hoje. Tá? Bom, primeiro, a resposta que acho que a maioria já conhece. Na Bíblia, a palavra irmão ela é usada para designar parentes próximos. Irmãos também, mas também primos, sobrinhos. É uma palavra que é usada muito largamente. E é neste sentido a gente vai verificar que ela está sendo usada no Evangelho, quando ele se refere aos irmãos de Jesus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, diz lá que Abraão chama de irmão a Lot. E Lot era sobrinho dele. Então, diz lá, peço-te que não haja rixas entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. No capítulo seguinte, 14, o livro do Gênesis diz, Abraão, tendo ouvido que Lot, seu irmão, ficaria prisioneiro, etc., mas Lot não era irmão de Abraão, e sim sobrinho. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 12, que diz lá, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. E ele levou consigo a Sarai, sua mulher, a Lot, filho de seu irmão, e todos os bens que possuíam. Então veja, num capítulo a Bíblia diz muito claramente que Lot era filho do irmão de Abraão, portanto, era sobrinho dele, para nos dois capítulos seguintes dizer, o Abraão se referir a Lot como sendo seu irmão. Por que ele se referia como irmão? Porque era parente dele, e era assim que eles falavam, assim que se referiam. Depois também, Labão diz a Jacó, acaso, porque tu és meu irmão, deves tu servir-me de graça? E, no entanto, Jacó era sobrinho de Labão. Isso também está muito claro no livro do Gênesis, que diz que Jacó era filho de Isaac, com Rebeca, e Rebeca, essa sim, era irmã de Labão. Então, por exemplo, numa outra passagem, Jacó, quando se encontra com Raquel, ele diz, e Raquel era filha de Labão, né? Portanto era prima dele, diz a ela que ele é irmão de Labão, quando na verdade ele era sobrinho. Tá? Então ele manifestou que era irmão de seu pai e filho de Rebeca. Tá?
mas a mãe dele era irmã de Labão, portanto ele era sobrinho. Então vejam que a palavra irmão aqui é usada num sentido muito largo. Tá? Depois também, no Levíticos, quando trata do castigo lá dos filhos de Arão, que haviam oferecido um fogo estranho a Deus, então Moisés vai chamar os primos daqueles que faleceram, era Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e vai lhes dizer: tirai vossos irmãos de diante do santuário e levai-os para fora do campo. Depois também no livro das Crônicas, vai dizer que Eleazar e Cis eram irmãos de fato, eram filhos de Moholi. Então, eles eram irmãos de sangue. Portanto, os filhos deles eram primos entre si. Eleazar só teve filhas, não teve filhos. E elas se casaram com os primos, com os filhos de Cis. Né? No entanto, a Sagrada Escritura vai se referir ao fato dizendo da seguinte maneira: e Eleazar morreu e não teve filhos, senão filhas, e casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. A Escritura não diz casaram com os filhos de Cis, seus primos. Chama primos, o que é claramente, aqui não tem dúvida alguma que eles eram primos, mas os chama de irmãos. Isso por quê? Porque justamente a língua hebraica não tinha palavra para designar irmão. Então, as escrituras vão designar como irmão não somente aqueles que têm o mesmo pai, o mesmo pai e a mesma mãe, ou o mesmo pai ou a mesma mãe, mas vai designar com esse termo todos aqueles que são parentes próximos. Nosso Senhor é designado como filho de Davi. Ora, ele não era filho de Davi diretamente, ele era da linhagem de Davi. Esse era o modo como os judeus falavam naquela época. Portanto, é natural que os demais filhos de Davi também sejam tratados como irmãos de Jesus. Então, a Sagrada Escritura vai usar o termo irmão para aqueles que são irmãos de fato. Por exemplo, Caim e Abel, Esaú e Jacó, ou no Novo Testamento, São Tiago Maior e São João Evangelista, né, que eram filhos de Zebedeu, etc. Então, isso porque a língua hebraica não possuía palavras próprias para designar esses parentescos próximos, né, para especificar o que era tio, o que era primo, o que era sobrinho. Isso também no grego. Então, isso aqui é importante dizer porque os protestantes vão dizer: não, mas a Bíblia não me tragam exemplos do Antigo Testamento. Eu estou falando de um fato do Evangelho. O Evangelho não foi escrito em aramaico, foi escrito em grego. Então não adianta me dar exemplos do Antigo Testamento. Primeiro que esse argumento é falso. Não foi todo o Evangelho escrito em grego. O Evangelho mais antigo, que é o de São Mateus, foi escrito em aramaico. Depois, ainda aqueles que escreveram em grego, não eram gregos propriamente, né? Eles estavam muito influenciados, ou porque quem contou os fatos para eles, como o caso de São Lucas, ou no caso de São João, que presenciou os fatos, foi naquele contexto hebraico, naquele contexto judeu. Então, o argumento do protestante não me vem a citar grego, porque a palavra grego, né, adelphos, que é uma palavra também, tem um sentido bastante largo, também usado para parentes, é usado para irmão de sangue também, mas ele tem um sentido muito amplo. E ele vai aparecer, ele vai ser usado nas Sagradas Escrituras, e não só nas Sagradas Escrituras, né, claro, para designar essa palavra, que quer dizer irmãos, parentes, como eu comentei, até vizinhos, ou membros de uma mesma comunidade. É uma palavra bastante larga, e é essa expressão que é usada quando vai se falar dos irmãos de Cristo. Então, em nenhum momento, seja em aramaico, seja em grego, a Bíblia, quando fala irmãos de Jesus, está dizendo que é irmão de sangue, como eu sou irmão do Fábio, que é meu irmão. Não está usando uma palavra que só serve para isso e que só quer dizer isso. Então, aqui, quando se analisa isso aqui, o erro dos protestantes
é que eles procuram forçar uma interpretação que não existe, ou dar àquele texto um sentido que o autor nem tinha em mente quando o escreveu. Como eles querem denegrir o que a igreja ensina, eles procuram forçar o texto. E ao forçar o texto, eles inclusive abandonam todo o contexto. Eles não levam em consideração os fatores de costume, os fatores históricos, não levam em consideração outros trechos das mesmas Sagradas Escrituras, etc. Eles fazem uma interpretação, aqui eu ponho entre aspas, porque o que eles fazem não é interpretação, muito forçada. O que eles fazem é uma deturpação, porque eles querem chegar num resultado, então eles forçam a coisa para aquilo, negando as mesmas evidências. Os próprios protestantes se chamam por irmãos, né? Então, nem por isso eles estão dizendo que tem o mesmo pai e a mesma mãe. Para ver como até na língua portuguesa esse sentido é um sentido que pode ter outros significados mais largos do que o irmão de sangue propriamente. Eu comentei, então, que a língua hebraica não tinha um termo específico para designar primo. Então, chamava primo de irmão. E a gente podia dizer, poxa, mas nós não rezamos no segundo mistério do terço que Nossa Senhora foi visitar sua prima, Santa Isabel? Então, como é que aqui tem a palavra prima, mas a palavra prima não existia, né? A palavra prima aqui foi acrescentada por costume, não está na Sagrada Escritura, né? O texto grego, o texto latino, né, da Vulgata, diz cognata, é uma parenta. Nós que, por costume, sabendo que é um parentesco, talvez pela tradição, designamos de prima, mas a Sagrada Escritura não diz que são primos. Diz que é parenta, né? Então está aqui, eis aqui também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês da que se dizia estéril. Então nós vemos que até aqui, se a aula terminasse aqui, nós já poderíamos verificar que, de fato, quando as Sagradas Escrituras falam os irmãos de Jesus, não dá para eu pegar esse trecho da Bíblia e daqui concluir que Nossa Senhora teve outros filhos. Porque pela primeira aula nós já vimos que há uma série de argumentos que provam que Nossa Senhora não teve outros filhos. Então, mas tem um texto que fala de irmãos, e a gente vê, não, mas irmãos não significa necessariamente irmão de sangue, já seria suficiente. Mas há outros argumentos. Então, vamos verificar aqui, o Evangelho, ele nomeia aqueles que ele chama, né, irmãos de Jesus. Então, está lá no Evangelho de São Marcos. Não é este o oficial, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? Ele vai dizer São Mateus. Porventura, não é este o filho do oficial? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E suas irmãs não vivem elas todas entre nós? Então, quer dizer, aqui os protestantes falam, está vendo? Ó, Cristo tinha... É tão precisa a informação que o Evangelho dá até o nome dos irmãos de Jesus. Tá? Então, para os protestantes, este Tiago aqui, este Tiago apóstolo, né, que é citado aqui, ele era filho de Nossa Senhora e de São José. Por quê? Porque era filho de Nossa Senhora e de São José. Porque para os protestantes, eles aceitam, concordam que Nossa Senhora, quando se casou, quando concebeu Nosso Senhor, ela era virgem. Ela não teve maridos antes de São José. Muito bem. Depois também, eles concordam que ela não se casou novamente depois que São José morreu. Até porque aqui, se fosse assim, essa nova geração, a geração da nova família, seriam filhos muito mais jovens que Nosso Senhor. Então não poderiam ser esses. E na época, quando Nosso Senhor começou a sua vida pública, não seriam pessoas já com idade adulta.
porque São José morreu, as Escrituras não trazem a data da morte de São José. Mas pelo modo como ele é lembrado quando começa a vida pública de Cristo, dá a entender que ele havia morrido há pouco tempo, porque a memória dele ainda era muito presente. Para os protestantes, então, este Tiago aqui era filho de Nossa Senhora e de São José. Como eu disse, como eles mesmos reconhecem, Nossa Senhora nunca teve filhos antes do seu casamento com São José e não se casou com outro após São José. Até porque, quando Cristo morreu, Nossa Senhora estava sozinha. Tanto que ele precisou pedir para São João Evangelista cuidar da mãe, e ele entregou a mãe para São João Evangelista. Tá? Então, os alegados irmãos de Jesus seriam filhos de São José e de Nossa Senhora. Tá? Porque a gente sabe que esse São Tiago, esse Tiago aqui, é um dos apóstolos. Por causa do que diz São Paulo na Epístola aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, São Paulo diz: e dos outros apóstolos não via nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, está se referindo a esse Tiago, irmão do Senhor, que é, no caso aqui, São Tiago menor, porque na época em que São Paulo escreve aqui, São Tiago maior já tinha morrido, já tinha sido martirizado. Então, está se referindo aqui a São Tiago menor, que foi bispo de Jerusalém. Né? São Tiago maior é aquele que é irmão de São João Evangelista. Mas muito bem, então vamos primeiro verificar de qual dos dois São Tiagos aqui o Evangelho se refere, a qual dos dois o Evangelho se refere quando cita como irmão de Jesus. Então, São Tiago maior era irmão de São João, e ambos eram filhos de Zebedeu. Diz lá São Lucas, né? Da mesma sorte havia deixado atônitos a Tiago e a João, filhos de Zebedeu. Então, São Tiago era filho de Zebedeu, não era filho de São José. Então, esse aqui já não pode ser o irmão de Jesus, tá? Porque não era filho de São José, era filho de Zebedeu. São Tiago menor, que era irmão de São Judas Tadeu, era filho de Alfeu. Então, quando São Mateus ele enumera os apóstolos, ele diz Tiago, filho de Zebedeu, São Tiago maior, né? E Tiago, filho de Alfeu. Portanto, se São Tiago menor era filho de Alfeu, não era filho de São José. Portanto, não era filho de Nossa Senhora. Portanto, quando os evangelistas nomeiam os irmãos de Jesus, aquele Tiago que está lá, colocado como irmão de Jesus, não era irmão de Jesus. Já isso aqui, de novo, é suficiente, porque você provou que a expressão irmão não significa necessariamente irmão de sangue. E depois você tem uma série de outros argumentos demonstrando que Nossa Senhora não teve outros filhos, isso é conclusivo. Então vejam que são muitos argumentos, isso sem citar argumentos da tradição, que os protestantes não aceitariam. São argumentos das Sagradas Escrituras. Tá? Portanto, este Tiago, irmão do Senhor, não era filho de Nossa Senhora, mas era tratado como irmão. Era chamado irmão, mas não era irmão, era primo. Portanto, embora chamado nos evangelhos de irmão de Jesus, São Tiago, com absoluta certeza, e uma certeza fornecida pelos evangelhos, não era realmente irmão de Jesus. Ficou claro isso aqui? Isso aqui é bem importante. Às vezes são muitos nomes, né? A gente pode falar, puxa, é muito nome, estou me perdendo. Tá? Mas a gente partiu do trecho do Evangelho que fala dos irmãos de Jesus, cita 4 deles. Né? O primeiro é São Tiago. Aí depois fala das irmãs de Jesus, que ele não menciona o nome, não nomeia. E a gente viu que esse Santiago aqui, irmão de Jesus, segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, é São Tiago. E só pode ser São Tiago menor, porque São Tiago maior já tinha morrido. Mas a gente já viu aqui que os dois São Tiagos, maior e menor, um era filho de Zebedeu, outro filho de Alfeu. Nenhum, portanto, era filho de São José, portanto, nenhum era filho de Nossa Senhora. Depois aqui,
Outro argumento, então, junto à cruz, né? Diz lá São João, no famoso trecho que ele narra, falando da morte de Cristo na cruz. Né? Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Analisando aqui os evangelhos, se vê que Tiago, que este Tiago, lembra? Tiago, José, Simão e Tadeu. Além disso, analisando os evangelhos, se vê que este Tiago e esse José, que encabeçam a lista dos irmãos de Jesus, são, na realidade, seus primos. E que o Tiago aqui citado é São Tiago Menor, isso aqui a gente já viu. Tá? Então, enumerando as mulheres que estavam com Maria ao pé da cruz, nós temos, pegando o evangelho de São Mateus, deve estar pequena a letra aí. Então, São Mateus capítulo 27, versículo 26. Maria, então, São Mateus está dizendo quem estava ao pé da cruz de Cristo. Maria, mãe de Tiago e José. Maria Madalena, a mãe dos filhos de Zebedeu. Para ler o trecho completo, né? Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Depois São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Vai dizer, encontravam-se também ali algumas mulheres vindo de longe, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. E depois o trecho de São João, né, que depois de falar de Nossa Senhora, ele fala, junto à cruz, ele cita também a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena. Não cita aqui, São João não cita aqui a mãe dele, né? Salomé. O trecho, de novo, lendo o trecho de São João, junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vamos fazer aqui uma análise, né? Então, estão ali os três trechos do Evangelho que narram, que citam essas senhoras que estavam ali aos pés de Cristo crucificado. A mesma Maria que São João apresenta como sendo a tia de Jesus, irmã de sua mãe, né? A irmã da minha mãe, é minha tia. Essa mesma Maria, tia de Nosso Senhor, é apresentada por São Mateus e por São Marcos como sendo mãe de Tiago Menor e de José. Então está ali, ó. Já tem ali uma parte resolvida. Maria, mãe de Tiago e de José, é a mesma Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e é a mesma irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas. Depois, não se trata de Maria Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago Maior e São João. E, portanto, mãe de Tiago Maior e São João Evangelista. Não é. Então está aqui. Essa aqui é outra pessoa. Está vendo? A mãe dos filhos de Zebedeu, como coloca São Mateus. São Marcos coloca só o nome, Salomé. E São João não menciona a própria mãe. E a terceira aqui é Maria Madalena, que os três citam. Então, olha aqui. Tiago Menor e José são, portanto, filhos, são primos de Nosso Senhor, porque eles são filhos dessa Maria, mulher de Cleofas. São eles, esses dois, lembra que a lista dos nomes tem 4 pessoas. Nós aqui estamos identificando, já vimos que uma delas, São Tiago, já não era irmão de Cristo. Agora estamos vendo que Santiago, o irmão dele também está aqui sendo citado, também ser irmão dele, então não era irmão de Nosso Senhor. Né? Então aqui, Tiago Menor e José são, portanto, primos de Jesus. E são os que encabeçam a lista dos irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Logo aqui, irmãos quer dizer parentes, porque eles são filhos da mulher de Cleofas. Não são filhos de Nossa Senhora. Porque lembra, o texto de São João é muito claro. Ele cita Nossa Senhora, cita depois a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Então eram primos, porque se as mães são irmãs, os filhos aqui são primos. Tá? Muito bem. Além disso, vai falar mais de Judas. Né? Judas também dá para identificar. Judas diz em sua epístola que ele era irmão de Tiago Menor. Ele diz lá, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aqui, a gente sabe, ele está se referindo a São Judas Tadeu, né, que é ele.
porque nos evangelhos, tanto no Atos dos Apóstolos quanto em São Lucas, para diferenciar, sempre que vai falar de Judas, para diferenciar São Judas Tadeu de Judas Iscariotes, eles chamam São Judas Tadeu de irmão de Tiago, para dizer que não foi ele o traidor de Nosso Senhor. Então, dos 4 lá, já viu que 3 é chamado de irmão, mas não são irmãos, são primos. Que é uma questão, né? A irmã Maria falando a questão do Cleofas e Alfeu, né? Que é São Tiago menor. Se ele era irmão de Alfeu, filho de Alfeu, porque a mãe dele era chamada mulher de Cleofas, e não mulher de Alfeu. Tá? Essa é uma dúvida que pode surgir, mas ela é uma dúvida que a gente vai tratar, mas que ela não implica, não muda nada o resultado da análise, porque o que é importante é saber que ele não é filho de Nossa Senhora, portanto não é irmão de Jesus. Tá? Mas é interessante tratar também. O Lúcio Navarro, quando trata disso, ele fala a única dificuldade, esta agora já sem importância, que pode fazer o protestante é que Tiago Menor é filho de Alfeu e sua mãe é apresentada como mulher de Cleofas. Então, está aqui a questão. Se São Tiago Menor é filho de Alfeu, porque sua mãe é apresentada como mulher de Cleofas. Há algumas hipóteses. Então, primeiro, o texto original grego diz a irmã de sua mãe Maria, a de Cleofas. Pode ser aqui que Cleofas fosse o pai dela. Por isso que é dito. Isso aqui, enfim, não é incomum. No Nordeste, por exemplo, no Brasil é muito comum. Meu pai até hoje é conhecido como o Zé de Bia. E isso aqui é muito comum em quais circunstâncias? É comum nas circunstâncias onde as pessoas se conhecem, onde as famílias se conhecem, porque essa é a referência. No lugar em que tem muito José, o José de tal vai especificá-lo, porque tem uma multidão de José. Então, o José de tal outro, especifica. O José do Pedro e da Maria, especifica. Mas isso aqui só funciona numa circunstância como essa que tem aqui no Evangelho, ou, como eu citei no Nordeste brasileiro, que as pessoas se conhecem. Porque é isso que vai permitir que as pessoas especifiquem de fato quem é aquela pessoa. Tá? Então, uma hipótese é essa. Cleofas podia ser o pai dela. Podia também que ela estivesse aqui, nessa situação, já em segundas núpcias. Que ela se casou com Alfeu, com quem teve São Tiago Menor. Depois ficou viúva e se casou novamente com Cleofas. E nessa circunstância, ela já era a mulher de Cleofas, viúva de Alfeu. Há uma outra hipótese, que me parece talvez a que faz mais sentido, dizendo que os dois, Alfeu e Cleofas, são a mesma pessoa. E aqui o Lúcio Navarro ele cita uma série, ele até diz, é muito comum nas escrituras as pessoas serem conhecidas por 2 nomes diversos. Ele cita que isso inclusive é comum, e ele fala assim, sobretudo no Brasil, sobretudo nas regiões de interior. Então ele cita, por exemplo, o sogro de Moisés é chamado Raguel, e logo depois é chamado Jetro. Gedeão, depois de ter derrubado o altar de Baal, é chamado também Jerobaal. Osias, rei de Judá, é chamado também Azarias. E no Novo Testamento, o mesmo São Mateus é chamado de Levi. Então, viu um homem que estava sentado no telônio, chamado Mateus. Depois, no São Marcos vai dizer, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado no telônio. E depois também no Atos dos Apóstolos, José é chamado de Barsabas. O Lúcio Navarro conta que às vezes é o mesmo nome, então sejam transcrições diferentes da mesma palavra hebraica Halfai, que parece fazer muito sentido. É um nome que lembra Alfeu e que lembra ao mesmo tempo Cleofas. Então, essa hipótese, essa quarta hipótese, que na verdade é quase que uma consequência da terceira, faz muito sentido. Então, às vezes pode ser a transcrição,
Aqui pode ter enfim. Mas eu acho que essas hipóteses que o Lúcio Navarro traz me parecem bem plausíveis, né? Então, de toda maneira, como diz o Lúcio Navarro, isso aqui não é relevante. O fato é que Maria de Cleofas é irmã de Maria, mãe de Jesus. E, ao mesmo tempo, mãe de Tiago e de José, que são chamados irmãos do Senhor, quando, na verdade, são primos. Bom, depois aqui, agora, a outra questão eu comentei. Então, vemos que o fato do Evangelho falar irmãos de Jesus, e mesmo nomeá-los, não quer dizer que eles sejam irmãos. Aliás, a gente viu primeiramente que não obrigatoriamente quer dizer irmãos. E depois a gente viu que, de fato, não quer dizer irmãos. Né? Eles têm outro pai e outra mãe, então não são irmãos. Né? Depois aqui, o texto do Evangelho que vimos no começo da aula, ele também fala das irmãs de Jesus. São Tiago, além de dizer de Tiago, José, Judas e Simão, fala também das irmãs de Jesus. Né? E suas irmãs, não vivem elas todas entre nós? Então, o Lúcio Navarro comenta aqui, para o evangelista usar essa expressão, todas, é porque eram no mínimo 3, eram 3 ou mais. Né? Então, não era uma ou duas, vivem elas todas entre nós. E, além disso, o evangelho se refere a outros irmãos de Jesus. Diz lá, né? Além de Tiago e Judas, que eram apóstolos, e a gente já viu quem eles eram, São João fala em irmãos que eram hostis a Nosso Senhor. Então, se esses aqui eram apóstolos, esses não eram hostis. Né? Então, havia também outros irmãos que eram hostis a Cristo. Então, aqueles que São João disse, que falaram para o Senhor, sai daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Ou nem ainda seus irmãos criam nele. Então, dizendo que Cristo tinha irmãos que não acreditavam nele. Seriam, portanto, muitos os irmãos de Jesus. Além desses que foram nomeados, tem as irmãs e tem outros que não foram sequer nomeados. Tá? Se Cristo tinha tantos irmãos assim, onde eles estavam quando ele morreu? Já tinham todos falecido. Essa é uma hipótese muito improvável, mesmo porque eram mais novos do que ele, e depois São Paulo diz que conheceu o irmão de Jesus, anos depois da ressurreição de Cristo. Portanto, estava vivo depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. Então, queria alegar, todos os irmãos e irmãs de Jesus tinham morrido quando ele estava morrendo na cruz. Isso aqui é óbvio que é impossível. Né? É impossível. Então, onde estariam esses irmãos a ponto de Nossa Senhora estar só e precisar Cristo se preocupar em deixá-la com São João Evangelista, que a levou para sua casa? Tá? Então, aqui, o Evangelho, um outro argumento, né? Quando os Evangelhos relatam a ida de Jesus, com 12 anos, para Jerusalém, onde ele fica no templo, que é perdido no templo e reencontrado no terceiro dia, os evangelhos não fazem qualquer referência a nenhum irmão que Jesus pudesse ter naquela circunstância. Então, se Maria teve tantos filhos, nessa ocasião já deveria ter alguns. Porque Nosso Senhor já tinha 12 anos. Como é que eles não são mencionados? Então, porque não havia irmãos. Tá? Depois, os evangelhos só vêm falar em irmãos de Jesus quando ele aparece na sua vida pública, com 30 anos de idade. Até então, quando narra os fatos, nunca faz menção a irmão algum de Jesus. Então vejam que, de fato, por isso que eu comentei que o protestante, quando ele diz que interpreta a Bíblia, o que ele está fazendo é forçar uma interpretação. Né? O que ele quer que a Bíblia diga, ele vai forçando para que aquilo faça sentido. Mas não faz sentido nenhum. Não resiste a uma primeira análise um pouco mais séria. Tá? Depois, além disso, o argumento, né? Na hora da morte, Cristo entrega sua mãe a São João, filho de Zebedeu e Salomé. Se Maria teve tantos filhos e filhas, como se explica que ela tenha sido entregue aos cuidados de São João e que este a tenha levado para casa? Não faz nenhum sentido. Então vocês vejam que são muitos os argumentos, e argumentos, repito, das Sagradas Escrituras, né?
Não que para provar uma coisa só sirvam os argumentos das Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura não é algo que está fora da realidade ou fora da lógica. Não se usa a inteligência para provar aquilo que está na Sagrada Escritura. Não é isso. Tem que usar a inteligência. É que aqui a gente se deteve mais e se aprofundou mais nos argumentos das Sagradas Escrituras, porque essa aula visa ajudar os protestantes. Mas é óbvio, quando você faz uma análise histórica, e o Evangelho é um documento histórico, se leva em consideração uma série de outros fatores, uma série de outras coisas. Tá? Então, parto agora para algumas considerações finais. Bom, primeiro, isso aqui quem me ajudou foi uma pergunta que fez o pai do Sandro. Nunca duvidou, e não tem nenhuma dificuldade com a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mas por que isso seria algo tão importante? Tá? Então, da conveniência do nascimento virginal de Jesus Cristo. Então, era extremamente conveniente que Cristo fosse concebido de modo virginal, porque Cristo ele tem duas naturezas em uma só pessoa, a natureza divina e a natureza humana. A encarnação e o nascimento de Cristo precisariam conter elementos que não deixassem nenhuma dúvida tanto da sua natureza divina como da sua natureza humana. Daí a concepção virginal de Nossa Senhora, né, que Cristo ser concebido pelo Espírito Santo, justamente para mostrar que Ele é Deus. Mas para que não se negasse a humanidade de Cristo, e nos primeiros séculos da Igreja, houve heresias que negaram a divindade de Cristo, houve heresias que negaram a humanidade de Cristo, então Cristo precisava, para que essas heresias não triunfassem, né, já deixar o argumento pronto e muito claro para todos que Ele é homem e Deus, Ele também nasceu de uma mulher. Nasceu de uma mulher para ficar claro que é homem. Mas foi concebido de forma miraculosa para deixar muito claro que Ele é Deus. Tá? Então nasceu de uma virgem para ficar claro que Ele era Deus. Nasceu de uma mulher para ficar claro que Ele era homem. Depois da conveniência de Maria permanecer sempre virgem. Então há várias razões. Aqui eu me baseio num texto do professor Orlando, nessas considerações finais. Primeiro, porque sendo Jesus o Filho unigênito de Deus Pai, convinha também que na terra ele fosse unigênito. Assim como Cristo é o Filho unigênito de Deus Pai não tem outro filho, também na terra ele vai ser o Filho unigênito. Segundo, porque se Cristo tivesse tido irmãos, as pessoas poderiam ter a tentação de achar que os irmãos de Cristo também eram divinos, eram uma espécie de semideuses. Né? Isso poderia ser uma tentação para eles e uma tentação para os outros. Então, para evitar essa tentação de heresia e de politeísmo, convinha que Cristo pegar no Flos Carmeli Podcast, na carta 399, ou entrando no site Flos Carmeli Estudos, a carta, digitando na procura lá 399, vai aparecer alguns artigos e cartas. Essa carta é que trata especificamente disso. Terceiro motivo, porque Deus fez um paraíso para Adão apenas, fez um paraíso para os homens, que é o céu, e fez um paraíso só para si, que é Nossa Senhora. É o argumento de São Luís Montfort. 4, porque convém absolutamente, mas até é necessário que Deus só tenha uma esposa. Assim como é necessário que ele tenha uma só igreja, que é a Igreja Católica. Aliás, é interessante, no Antigo Testamento, o pecado da idolatria, da apostasia, ele é sempre associado ao pecado do adultério. Né? Porque Deus só tem uma esposa, que é a igreja. Então, por isso, também a esposa só pode ter um marido, um esposo. E Maria só devia ter um esposo, que é o próprio Deus, então mantendo-se virgem por toda a sua vida. 5, porque era muito necessário para nós que fosse assim,
para compreendermos o alto valor da virgindade, pois que a virgem mais fecunda, aquela que gerou em seu seio o próprio Deus encarnado, quis se manter virgem. Como deveremos nós prezar a virgindade e a pureza, se nós, que geramos filhos sem valor, se nós compararmos, né, com ela? 6. Sempre existe semelhança entre a mãe e o filho. Claro, isso aqui é notável, né? Não só, muitas vezes, na aparência comumente, mas no modo de ser. Então, também é óbvio que Nossa Senhora é mãe real de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, o que houve em Nossa Senhora foi uma concepção, né? Tudo que é necessário, todo elemento feminino que é necessário para haver uma concepção, Nossa Senhora forneceu. Ela é de fato mãe de Jesus Cristo, né? Não veio um feto formado e foi colocado dentro de Nossa Senhora só para ela nutrir e ele se desenvolver. Ela de fato é mãe de Cristo, como minha mãe é minha mãe. Portanto, essa semelhança que existe entre mãe e filho existe entre Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Ora, aliás, até entre Nossa Senhora e Nosso Senhor vai haver ainda uma maior semelhança, né? Então, como Cristo se manteve sempre virgem, convinha imensamente que Maria também nisto fosse proporcionada a Cristo e permanecesse perpetuamente virgem. Último, o matrimônio é monogâmico. Não pode ter mais de uma esposa, não pode ter mais de um marido. Então, se Nossa Senhora tivesse tido filhos de outros, que não do Espírito Santo, que é o esposo dela, isso seria uma aberração semelhante ao adultério. Esposa do Divino Espírito Santo uma vez, Maria devia se conservar sua esposa fiel sempre. Outra linha de argumento. A Igreja sempre acreditou na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isso aqui, no começo da primeira aula, eu comentei que os padres da Igreja sempre defenderam essa verdade. Santo Efrem, Santo Agostinho, muitos assim. E eu, naquela primeira aula, eu procurei mostrar que os padres da Igreja que defendiam essa verdade eram anteriores ao século VII, anteriores a 649, quando o Sínodo de Latrão definiu o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Para mostrar que o argumento protestante de que a Igreja cria um dogma do nada, né, o Papa acorda um dia, tira da manga, isso agora é verdade, todo mundo tem que acreditar. Não, é o contrário. Só é definido dogma uma verdade que já é largamente, longamente acreditada por todos. E aqui o argumento vale por um outro aspecto, para mostrar que essa verdade sempre foi acreditada, sempre foi defendida pela Igreja. Então, por exemplo, no Credo de Santo Epifânio, que é do século IV, se diz que Cristo foi gerado por Maria sempre virgem. A mesma fé foi repetida pelo Concílio de Toledo, no ano 400, e aqui há uma série de citações do Denzinger, inúmeras. Eu não coloquei aqui por brevidade, mas no artigo do professor Orlando tem tudo, que cita como os padres da Igreja defendiam que Nossa Senhora foi sempre virgem. Isso aqui nunca foi uma questão levantada. Foi entre os hereges, e ainda assim poucos. Quem vai levantar essa questão são os protestantes. E eles vão levantar, pessoal, por ódio a Nossa Senhora. Eles tentam dizer, não, a gente respeita, Maria foi uma grande mulher, etc, etc. Balela. Balela, né? Eles não gostam de Nossa Senhora, porque o protestantismo parte do igualitarismo. Como é que vai ter uma mulher que é mais santa, se somos todos iguais? Não pode. Eles são contra todos os santos, são contra o Papa, porque são contra a hierarquia, e vão ser contra particularmente Nossa Senhora, porque ela é a mais santa das criaturas. Aliás, Nossa Senhora é justamente o divisor de águas, né? Você tem hereges que aceitam, às vezes, uma verdade aqui, negam uma porção de outras, né? Mas aceita uma, aceita outra, sempre, claro, aceitando parte da verdade, é por isso que ele é herege, para poder enganar. Nossa Senhora ninguém aceita. Não tem herege que goste de Nossa Senhora. Ela é o divisor de águas. Tá? Por fim, a virgindade perpétua é conveniente ao título de Mãe de Deus, que é uma verdade. O primeiro dogma mariano foi a maternidade divina, que a Igreja definiu em 431 para condenar um herege chamado Nestório,
que dizia que Cristo tinha duas naturezas e duas pessoas, e que Nossa Senhora só era mãe da natureza humana de Cristo. Né? Portanto, não era mãe de Deus. Então, aquele Cristo que morreu na cruz não era um Deus, porque ele foi um homem, é um corpo que morreu ali. É engraçado que há uma semelhança entre esse erro do Nestor e dos protestantes. Né? Porque, em última instância, porque Nossa Senhora é mãe daquele Jesus. Se ela não é mãe de Deus, então aquele Jesus não era Deus. E o concílio de Éfeso, então, vai excomungar quem negar a maternidade divina de Nossa Senhora. Então, dos 4 dogmas marianos, o primeiro foi este, definido em 431 em Éfeso. O segundo, que vai ser a maternidade divina, em 649. Tá? Certa vez, no curso que eu estou fazendo, nós precisamos fazer uma análise sobre a Pietà. Então, cada um escreveu uma análise sobre a Pietà. Né? E aí uma colega protestante, ela fez lá a análise dela e em dado momento ela dizia: por que para os católicos Maria é mãe de Deus? Você vê que é engraçado, né? Porque para os católicos Jesus é Deus. É isso que ela devia ter dito. Né? Porque Maria é mãe de Jesus. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Né? Aqui o Frei Damião dá um argumento muito bom. Ele fala assim: a mãe do padre, não foi ela que fez o filho ficar padre, mas ela é a mãe do padre. Né? Todo mundo diz: é a mãe do padre. A mãe do prefeito, não foi ela que deu posse ao prefeito, mas ela é a mãe do prefeito. Nossa Senhora não foi ela que deu a divindade a Cristo, mas ela é a mãe de Cristo. Poxa, ela é a mãe de Jesus. Né? Jesus é Deus. Né? Se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Então, Nossa Senhora é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, ela é a mãe de Deus. Mas isso aqui, não entendo a dificuldade. Né? Então, por fim, olha que bonito. Nenhuma outra há dita de acumular as maiores glórias de uma mulher. Só Maria foi virgem e mãe. Quer dizer, as maiores glórias que uma mulher pode ter, Nossa Senhora foi a única que reuniu numa única pessoa essas duas glórias. Então, é por isso que ela é santíssima e é por isso que ela é sempre virgem e é por isso que a gente tem que conhecer isso aqui para poder defendê-la. Tá bem? Alguma pergunta? Não? Vamos então rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgo Flos Carmeli, São Bento e São Mauro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.